Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Vamos tratar de mais perspectivas teológicas. E neste vídeo, a respeito de perspectivas teológicas sobre o conceito de transcendência e imanência em relação a Deus. O Deus da Bíblia é um Deus transcendente ou é um Deus imanente? Vamos aos conceitos. Transcendência tem a ver com o fato ou a percepção de que Deus é um ser totalmente outro ou totalmente ausente. E é um Deus que não se confunde e às vezes, ou na maioria das vezes, não se envolve com a sua criação. O conceito de imanência, por sua vez, tem a ver com a concepção ou a perspectiva de que Deus está envolvido na natureza, integrado à natureza, e o próprio Deus pode ser confundido com a natureza. As perspectivas em relação à transcendência ou à imanência podem ir a extremos. Uma abordagem extremada em relação à transcendência divina tende a concebê-lo como um ser que não se envolve na criação. Ele é o totalmente outro. Ele é um ser ausente. Ele teria criado todas as coisas e deixado que essas coisas seguissem o seu próprio curso. O deísmo filosófico e teológico é uma das principais concepções extremadas em relação à transcendência de Deus. Os deístas dizem que Deus é uma espécie de relojoeiro que criou o relógio e deixa que ele funcione sem que haja qualquer envolvimento posterior desse Criador com a criatura. Uma outra perspectiva extremada em relação à imanência tende a confundir Deus com a própria natureza. O panteísmo confunde Deus com a própria criação e há quem assuma que o próprio Deus está na criação. E às vezes a negação de um Deus pessoal. Enquanto que o deísmo assume um Deus pessoal ausente, o panteísmo pode negar a existência de um Deus pessoal e confundir Deus com a própria natureza. E, afinal de contas, o que a Bíblia tem a nos dizer a esse respeito? A perspectiva bíblica é uma perspectiva conciliadora, ao mesmo tempo em que ela assume que o Deus bíblico é um Deus transcendente, portanto é um Deus grande, é um Deus todo-poderoso, é um Deus diferente da sua criatura. Esse mesmo Deus é um Deus pessoal que se envolve com a sua criação. É um Deus que se preocupa com a sua criação. É um Deus que dialoga com a sua criação. Muito mais que isso, que se comunica com a criação e, especificamente em relação aos seres humanos, esse Deus é um Deus que fala. Na abertura da epístola aos Hebreus, o autor diz que Deus fala. Portanto, é um Deus grande, é um Deus transcendente, mas é um Deus que se comunica com a sua criação. Portanto, também é um Deus imanente. O apóstolo Paulo, na abertura da sua epístola aos Romanos, e no seu famoso sermão no capítulo 17 de Atos, lá aos atenienses, ele deixa claro que Deus é grande, portanto é transcendente, mas esse mesmo Deus é um Deus também imanente. O ápice dessa integração da transcendência com a imanência de Deus está em Cristo. Sendo Cristo Deus, ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Então, em Cristo nós temos a junção dessa transcendência, dessa grandeza de Deus. Ao mesmo tempo, nós temos a imanência de Deus que se envolve conosco. O próprio Deus transcendente se torna imanente, se torna gente, se torna um ser humano. E aí é nessa relação que nós temos uma outra concepção teológica a respeito de Deus,
que nós denominamos de teísmo bíblico. Portanto, o Deus da Bíblia é ao mesmo tempo um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com quem se interessa por teologia. Se você quer ser notificado a respeito dos próximos vídeos, ative o sininho. Aqui vos falou professor José Roberto no seu canal Nos Limites da Teologia.